Quero compartilhar com você, Igreja do Senhor Jesus, uma palavra que tem um título: Fazendo muito com pouco. Em 1 Samuel, capítulo 22, 2, diz: Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Alguns que são mais conhecedores da palavra sabem que nós estamos nos referindo aqui ao rei Davi e aos homens que estavam com ele na caverna, que é chamada caverna de Adulão, ou do Adulão. O que é que de fato aconteceu? Vamos entender um pouco aqui do contexto. Davi era um pastor de ovelhas. Davi era alguém obediente ao seu pai, cuidava das ovelhas do seu pai, com muito zelo. E um dia ele é surpreendido. Ele é chamado porque o profeta Samuel estava na sua casa e dizia: você precisa estar lá. Imagino que ele deve ter pensado: o que é que o profeta quer comigo? Porque Davi ele era o menorzinho da casa do pai dele. Os seus irmãos eram militares, eram homens de grande estatura, e Davi não. Davi era um jovem, ruivo, de boa aparência, ou seja, não tinha nada a ver com alguém que deveria ter um viés bélico, né, para poder lutar, para poder fazer alguma coisa assim. Era o contrário. E um dia ele é chamado, e quando ele é chamado, ele é ungido na casa do pai dele, rei de Israel. Você imagina, as pessoas dizem que Davi possivelmente era um adolescente nessa época. Ou seja, talvez tivesse em torno de 17 anos. Pela história, nós sabemos que Davi levou 13 anos até receber as unções, não apenas de Samuel, mas o reconhecimento de Judá e depois de Israel. Nesse período que Davi é ungido rei, mas não governa, foi um período de grande prova. E é sobre esse assunto que eu quero falar contigo. Às vezes, o mais difícil não é propriamente não ter algo, e nem tampouco ter. Talvez o mais difícil é você ser avisado que você tem, mas você não recebe. É como alguém diz para você: olha, sei lá, um pai diz a um filho: você tem um carro, mas como você só tem 14 anos, esse carro só vai chegar nas suas mãos em tempo oportuno. E aí você pergunta: com 18, com 16, com 17? Ele diz: em tempo oportuno. Você diz: o que é tempo oportuno? Você vai saber. Então, essa espera, essa angústia de eu sei que tenho, mas não recebo, é um grande tratamento de caráter. Você já recebeu alguma promessa de Deus que ainda não foi literalmente cumprida? Eu sei que tem pais aqui que receberam de Deus a promessa que seus filhos serão discípulos do Senhor. E eu sei que tem alguns que estão vivendo isso, mas eu sei que outros ainda estão esperando o cumprimento da promessa. Eu sei que tem cônjuges que têm profetizado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas o seu cônjuge ainda não serve ao Senhor. Então ele crê, ou ela crê, espera, mas ainda não chegou nas suas mãos. Esse íntere, esse momento, é exatamente o que Davi vive. E a Bíblia diz que, neste período, ele foi perseguido pelo rei. O rei que deveria dizer: ora, Davi, você foi ungido rei? Foi, então está aqui o lugar. Disse: não vou sair, não. Eu acho até que foi Saul que inventou aquela música: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ficou lá, renitente, dizendo assim: aqui eu não solto o osso. E Davi não foi brigar com ele. Davi esperou. Mas foi uma espera doída, difícil, onde ele era perseguido, ele poderia morrer a qualquer momento. E ele então foi se esconder numa caverna chamada Adulão. E logo começou a receber a visita de homens para ser companheiro dele. Quando a gente está sozinho,
e recebe um amigo, ou alguém que eu não conheço, a gente não escolhe muito se essa pessoa é de tal etnia, é de tal país, ou se é assim, ou se é assado. A gente quer amizade. E a Bíblia diz que foram se ajuntando a Davi e chegou a ter um pequeno exército de 400 homens. Agora, veja o perfil desses homens. A Bíblia diz que eles eram homens endividados. Ou seja, homens que estavam com o crédito acabado. Não dava para comprar nem um velocípede. Se ele fosse comprar e fazer um leasing, não dava. O comércio não queria ver aqueles homens. Eles estavam endividados, deviam em todo canto. Diz mais, eles eram amargurados. Eram homens que se sentiam marginalizados. Eles estavam à margem da sociedade. Ninguém os queria. Eram aqueles que tentaram e deu errado. Esses eram os companheiros de Davi. E olha que coisa interessante. Davi poderia dizer o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui ungido rei, não recebi o trono, pelo contrário, o rei me persegue, quer me matar. Então, assim, por favor, não cola em mim, não. Afaste um pouquinho, porque eu já estou com problema demais. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa frase, fazendo muito com pouco, é que esses homens, tanto Davi, que foi o modelo deles, foi o discipulador deles, como aqueles que foram andando com Davi, eles se acostumaram a receber o que Deus estava dando e agradecer por isso. Davi ama aqueles homens. Eram homens desprezados. Eram aqueles homens que você não tem orgulho de falar, eu sou amigo de fulano, porque muitas vezes a pessoa tem um certo orgulho de dizer que é amigo do outro, né? Dizer assim, eu sou amigo do prefeito da cidade, eu sou amigo de fulano de tal, porque você referenda essa pessoa como alguém que é importante, alguém que todo mundo vai querer ser amigo dele. Davi não podia dizer, eu sou amigo de tal, porque essas pessoas eram dizendo, você está andando com esses caras? Esses caras são a escória da sociedade. Mas Davi os amou. Davi abraçou aqueles homens, cuidou deles, foi um modelo para eles. E é uma história longa. Esses homens se transformaram no exército de Davi. Sabe aquele exército mambembe, aquele exército que não tem as armas adequadas, não tem as roupas adequadas, mas tem coração. E uma das coisas fortes que a gente aprende aqui, Deus gosta disso. A Bíblia diz que Deus ocultou as coisas dos sábios e entendidos e entregou aos pequeninos. Se você quiser andar com esse Deus de vitória, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a ser pequenino. É entender que muitas vezes alguém aparece com uma boa aparência, com um bom carro, com boa palavra, mas Deus conhece o coração daquele homem. Nós, às vezes, julgamos pelo exterior, julgamos pelo que escutamos de alguém. Somos muito fáceis de nos deixar induzir a fazer conceitos ou preconceitos de alguém, só porque alguém chegou para nós e falou sobre aquela pessoa. Quando a gente... Estou fazendo essa introdução para você, mas eu quero ler um pouco da palavra que diz isso. 1 Samuel 22:1 diz, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Coloque sua mão, por favor, sobre essa porção lida e ore comigo. Diga, Senhor Deus, essa é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. E eu te peço que o Senhor utilize a tua palavra para moldar meu caráter. Meus ouvidos estão abertos. Eu quero receber o que o Senhor tem para mim hoje. Em nome de Jesus, amém.
Desses 400 homens, tinha mais ou menos uns 30 que se destacavam. Eram mais extraordinários. E destes 30, tinham 3 que fizeram coisas impressionantes. E eu queria aprender um pouco com esses 3 homens hoje. Eu posso dizer que esses 3 homens conquistaram muito, muito, com poucos recursos. Escreva isso, conquistando muito com pouco recurso. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8, a parte B, diz: Josebe-Basebete, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Você pode entender isso? Aqui era um homem. Você sabe o que é lança? Todos nós sabemos o que é lança. Nesse tempo, a lança era uma haste de madeira, com uma parte pontiaguda de ferro cravada em um lado. Isso é uma ferramenta muito primitiva. A Bíblia está dizendo que ele feriu quantos homens? 800. Sabe, queridos, o que é que a gente aprende aqui logo de cara com isso? Qualquer um que fizesse uma análise poderia dizer a esse querido aqui, que o nome é difícil de falar, Josebe-Basebete, né? José, vamos chamar ele de Zé. Alguém podia chegar para ele e dizer assim: Zé, meu querido, como é que estão tuas pernas? Está boa, sebo nas canelas, porque são 800 que estão vindo contra você. E o que você tem na mão é o quê? Você não tem nada. Então, a primeira coisa que o Senhor quer falar comigo e com você hoje, o que é que você tem na mão? Se você parar para perguntar opinião, não faltarão pessoas para dizer: você não tem absolutamente nada para enfrentar esses homens. A única solução para você é: desista, corra. Mas a palavra diz que não foi assim. Ele pegou o único recurso que ele tinha e ele brandiu essa lança de uma maneira tão violenta que ele feriu de uma vez 800. Eu não sei como é que significa de uma vez. Você entende de uma vez? Não é? Eu imagino que aqui seja uma força de expressão, não é? Fico pensando aqui no Zé. Ele ficou rodando feito um peão com essa lança. Quem chegava perto dele, pá, para todo canto. Eu nem consigo assimilar o que aconteceu. Mas o fato é que quando ele parou para pensar, já tinha vencido. Diz a quem está do seu lado: quando você parar para pensar, já foi. A única coisa que você tem que crer é que um exército poderoso, armado de metralhadoras, canhões, bombas, sem Deus, é muito menor do que um homem sozinho com uma arma rudimentar na sua mão. A história de Davi, a história desses homens, ela é pautada por isso. Davi começa a sua história enfrentando um gigante. Vocês lembram o nome dele? Golias. E qual era a arma que Davi tinha para lutar contra Golias? Um estilingue. O estilingue é interessante que tem vários nomes. Tem lugares que chama estilingue, tem lugares que chama badoque, e tem um setor do Brasil que chama-se baladeira. Estilingue é famoso, não é brincadeira não é? E Davi estava com essa ferramenta super rudimentar, e essa ferramenta foi suficiente para atingir o gigante. Ele corre, pega a espada do gigante e mata o gigante. Você fala: o que é que significa isso? Significa que Josebe tinha um modelo. Você tem um modelo? Quantas vezes, querido, na minha vida, eu não me tornei uma pessoa abatida, passando momentos de tristeza, por olhar uma grande obra a ser feita, e olhar para mim, olhar para o que Deus tinha me dado e dizer: eu não tenho como
fazer isso, porque eu tenho poucos recursos. Mas isso é quando você pensa. Quando, em vez de pensar, você ora, acontece o contrário. Quando eu vim do Brasil para cá, eu era pastor de uma igreja toda estruturada. Ela tinha uma boa propriedade dela, quitada, tinha uma escola funcionando, uma igreja grande, mais de 1.000 membros naquela época. E quando eu cheguei aqui, não tinha nada. A estrutura era nenhuma. Não tínhamos absolutamente nada, nada, nada. Muitos irmãos que ainda estão aqui conosco foram atendidos por mim no começo em cafeteria. Não tinha onde atender. E não era as melhores que hoje eu vejo o pessoal diz, pastor, vamos fazer um discipulado, onde vai ser? Tal lugar. É uma padaria de vergonha, uma padaria daquelas que o café custa $4, $6, entendeu? Mas eu não, eu ia para uma tal de Eutrópico, que o pão com manteiga e o cafezinho com leite, tudo junto dava $1. E você diz, por que você ia para lá? É porque as pessoas que vinham conversar comigo, elas eram pessoas amarguradas, endividadas, marginalizadas. Tinha uma história que deixou no outro país, que não era muito bonita. E nós não tínhamos muito recurso, não. Mas o amor de Deus descia naquele lugar. A unção do Senhor nunca faltou. Primeira coisa que nós temos que entender, queridos, no nosso coração, nesse primeiro ponto. Você tem os recursos que Deus julga que você precisa ter. Você diz, por que ele não me dá mais? Porque se ele der mais, você vai confiar nos seus recursos. E Deus não negocia essa posição. Deus sempre faz as coisas de uma forma que, ao final, eu tenho que dizer, se não for o Senhor, eu teria sido destruído há muito tempo. Então, toda a história que eu tenho para contar para você de minha vida aqui nos Estados Unidos, de tudo que aconteceu, eu tenho que dizer sempre, foi Deus. Foi o Senhor. Foi o Senhor que pegou uma lança de madeira e fez dessa lança uma arma poderosa. Tudo que Deus quer de você e de mim é a sua disposição. Eu não sei se você hoje está animado, eu não sei se você hoje está desanimado, mas eu quero que você receba ânimo, em nome de Jesus. O que Ele tem colocado na sua mão é suficiente para a vitória que você vai ter hoje ainda. Você acredita nisso? Diga amém. Glória a Deus. Colossenses 3:23 diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Esse é o segredo. Esse é o segredo. É quando nós fazemos para Deus, por Ele, para Ele. A gente entra junto com Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus, queridos. É Ele que abre porta onde não existe. Qualquer pessoa que vive aqui nos Estados Unidos, como eu vivo há mais de 20 anos, e não são poucos, muitos aqui que estão aqui talvez há mais tempo do que eu, vão poder testemunhar o que eu estou dizendo. Quantas vezes não tinha saída? Deus criou. Não tinha nem janela. Deus criou uma porta, uma boa porta. Esse é o Deus, queridos. Quantas vezes eu não encontrei famílias aqui que diziam, pastor, não tenho mais nenhuma condição, não tenho nada. O advogado disse que eu só tenho uma solução para mim, é o aeroporto. E hoje são cidadãos americanos. Você diz, o que foi que aconteceu, pastor? Eles deixaram de confiar em carros e em cavalos e começaram a fazer menção daquele que é capaz de trazer à existência o que não existe, como se já existisse. Amém, queridos? Um consolo para nós. 1 Coríntios 10, 13 diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Eu já passei muitas vezes momentos em que eu dizia, eu não vou conseguir, não dá para suportar, eu não tenho como passar por isso. E passei. E você diz, como é que você passou, pastor? É porque Ele que permitiu que viesse a prova, também proveu graça e misericórdia suficiente para passar pela prova. Agora, Ele não abre mão de, às vezes, fazer com que você, com que eu, com que nós, venhamos a tremer. E você diz, por quê, pastor? A gente, quando treme, fica melhor. A gente dá aquela tremida, a gente diz, não vai dar. Aí, nessa hora, a gente se volta para quem? Para Deus. Essa é a boa hora, é a hora que Ele sempre nos acolhe, sempre nos abraça. Amém, queridos? 2 Timóteo 2,4 diz, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Pode ser que você diga, o que eu tenho nas mãos hoje não é suficiente, mas eu quero dizer o contrário, o que você tem nas mãos hoje é suficiente para você realizar um trabalho excepcional, pois foi Deus que te deu. Às vezes, nos momentos que eu sou lembrado que tenho uma cardiopatia, que tenho uma dificuldade, não são poucos os momentos em que a gente escuta essas vozes que dizem, olha, você está mais velhinho, você está doente. Eu até me lembro de um humorista que ele disse que ele foi criado tomando 3 vezes por dia esse remédio. A mãe chamava ele e dizia assim, não se esqueça que você é doente. O tempo todo, a vida dele, ele aprendeu isso, a vida toda. E, às vezes, a gente escuta isso. Você está doente, você está enfermo, você não consegue, você está indo para trás. O que é que você veio fazer nesse país? Você podia estar melhor lá. Olha, queridos, preste muita atenção. O que eu ouço nessa hora é uma voz que diz assim, você tem toda a saúde que você precisa para realizar a obra que eu estou dando nas suas mãos. Experimenta dizer isso a quem está do teu lado. Diga, você tem toda a saúde que você precisa para vencer essa missão. Deus vai lhe dar todos os recursos que você precisa. Todos, todos. Não vai lhe dar mais do que você precisa por amor a você, para que você não desvie seus olhos dele que é provedor e comece a olhar para a provisão. É muito fácil isso na vida da gente. Muito fácil. A gente está buscando o Senhor, que é o nosso provedor, clamando ao Senhor, que é o nosso provedor, e quando Ele começa a prover, os nossos olhos se voltam para a provisão. É preciso amadurecer, crescer. Amém? Eu tenho aqui um ponto a ponderar. Os feriu de uma vez. Eu fiquei pensando, por que botou isso aqui na Bíblia? Os feriu de uma vez, não precisava. Só dizer o seguinte, ganhou de 800 com a lança, para mim já está bom, não está bom não? Mas eu penso assim, a Bíblia não tem nada que é em vão. E eu fui dar uma estudada e analisar isso, e eu me lembrei mais uma vez da história de Davi. Davi, quando ele deu uma pedrada aqui e Golias caiu, a multidão gritou, morreu. Davi não escutou essa voz. Ele correu, ele pegou a espada e ele cortou a cabeça do gigante. Quando ele diz, de uma vez, é o seguinte, olha para mim que eu quero falar com você. Pode ser que você hoje não vai enfrentar 800 homens, mas talvez você esteja enfrentando um vício. Talvez você esteja enfrentando uma batalha. Talvez você esteja enfrentando algo no seu caráter. Essas coisas só se vencem se for de uma vez. Não se vence isso a prestação, não se vence isso um pouco aqui e um pouco ali. Eu coloquei um quadradinho, peço que você, por favor, leia comigo. Quando estamos lutando contra adversários poderosíssimos, não dá para brincar. Ou eliminamos o adversário, ou seremos eliminados. Você tem um adversário, o Senhor está te dando hoje recursos para você vencer esse adversário, seja em que área for. Não negocie, elimine hoje, saia daqui hoje, vencedor contra essa situação, em nome de Jesus. Amém? Segundo exemplo, vem de um homem chamado Eleazar. Escreva, por favor, o uso indispensável da espada do Espírito. Versículo 9 de 2 Samuel 23 diz, depois dele, ou seja, depois de Josebe, agora veio quem? Eleazar.
quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Vamos entender aqui o cenário. Você está pronto ou não? Aqui está dizendo que o povo foi embora. Eleazar foi o quê? Abandonado, essa é a palavra. Abandonado. Já se sentiu alguma vez abandonado? Pessoas que dizem a você, estou com você nesse projeto, estou contigo, mas na hora da luta, some. Essa foi a situação, ele ficou sozinho. A Bíblia diz que ele tinha uma espada. Observe, um tinha uma lança e o outro tinha o quê? Uma espada. E a Bíblia diz que ele lutou tanto com essa espada, mas lutou tanto com essa espada, que essa espada se apegou à sua mão. Como é que você acha que uma espada se apega à mão? É sangue, queridos. É de tanto lutar, de tanto correr, de ferir a mão, que começou a ficar uma coisa só. O que é que eu aprendo com esse homem, queridos? É muito importante a gente entender que a Bíblia compara a espada com a palavra de Deus. A nossa arma aqui não é nem lança, nem pau, nem espadas humanas, mas nossa arma, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E não tem arma mais poderosa do que a palavra do Senhor. Em Efésios, capítulo 6, 17, diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Josué estava assumindo no lugar de Moisés, Deus havia levado Moisés. Josué 1,8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Queridos, toda vez que você passa por uma batalha, e você vai passar, e essa batalha vai ocorrer dentro da sua alma, dentro da sua mente, são forças que vêm para lhe desanimar, desmotivar. Você não pode abrir mão da espada do Espírito. É ela. Como diz Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Como é que eu faço isso? Toda arma que for usada contra você em juízo não vai prosperar. Por que não vai prosperar? Você vai a condenar. Você vai condenar. Qual é a arma que se usa quando se está numa corte? Palavra. Você tem que abrir a boca. Você tem que falar da sua herança. Você tem que falar daquilo que Deus te deu. Ou como é que a gente faz isso? Salmo 119, 81. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança onde? Na tua palavra. O salmista está dizendo, eu estou aflito. A Bíblia é feita por homens e mulheres como eu e você. A palavra diz que Elias, o profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões carnais que nós. A Bíblia não foi escrita por super-heróis. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo, que vivem a luta que você vive, que eu vivo, que passamos às vezes por batalhas, por sofrimentos interiores, por angústias. E se confessa. Não são homens que dizem, não estou sentindo nada, são homens que dizem assim, eu estou aflito. Eu estou aflito. Esperando que tu me livres, Senhor, dos meus inimigos. Mas eu ponho a minha esperança na tua palavra. Atendíamos um irmão querido, eu e minha esposa, e uma coisa que me chamou a atenção na batalha que ele estava vivendo, na luta que ele estava vivendo, num certo momento, quando ele orou, depois de receber uma ministração do Senhor na vida dele, e eu prestei bem atenção na oração dele. Na oração dele, ele dizia, eu estou passando por isso, mas a tua palavra diz. Eu estou passando por isso, mas a tua palavra diz. Eu estou passando por isso, mas a tua palavra diz.
Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Salmos 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 28 diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, 170. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Vamos usar a palavra, vamos usar a espada do Espírito, vamos usar até que se apegue a nossa carne, até que não dê mais para saber quem é você e quem é a palavra. É quando você se transforma na palavra, e quando você se transforma na palavra, começa a valer para você todas as bênçãos que estão na palavra. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para dar a você o fim que você anela, que você deseja. Faz muito tempo que eu olho para você e eu digo: com amor eterno eu te amei. E é por isso que com admirável benignidade eu tenho te atraído. Você começa a receber o que está escrito lá. Você pode olhar para a situação é complicada. São 800 homens, você sozinho com uma lança. Homens grandes estão atrás de você, você com uma espada, seus companheiros foram embora, fugiram. E sabe uma coisa interessante, eu não sei se você percebeu, depois que Eleazar ganha a batalha, depois que ele ganha, sobe um pouquinho aí no teu boletim, vai lá para o texto que a gente estava lendo, no ponto 2, o uso indispensável da espada do Espírito. Veja isso comigo. Depois dele, Eleazar, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Lê comigo essa última frase. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Oh, meu querido. Tem uma irmã aqui dizendo: cara de pau, mas isso mesmo, né? Você imagina, eu abandonei, eu não quero nada. Depois que Eleazar vence, depois que ele ganha, o pessoal chega para ajudar. Aqui tem muitos despojos. Você entende o que é despojo, não? Despojo, ele matou lá os homens, o que estava com eles agora era dele. Era assim que se funcionava. Aí, nessa hora, chegou gente para ajudar. Nessa hora chegou e disse: não, para você não ficar coitado com um peso desse, levar todo o despojo, deixa que eu vou dar uma força. Aí você diz: o que é que você aprende com esse homem? Eu aprendo a ter misericórdia. É a mesma coisa que Davi fez. Quando Davi recebeu uma invasão em Ziclag, a Bíblia diz que eles, depois de uma história longa, mas eu sei que depois que eles foram batalhar, teve uma parte do povo que cansou, não aguentou, e os soldados ficaram. E quando esses foram, que voltaram com os despojos, esses que foram disseram: não vamos dividir com esses não, hein? Davi disse: não, nós vamos dividir com eles. Eu quero que você entenda que esses homens estavam simplesmente multiplicando um modelo. Eles viram isso. Porque se fosse outro, querido, já que estava com a espada na mão, e a espada estava pegada mesmo na mão, quando voltasse aquela turma, ele dizia: deixa eu completar o serviço, né? Mas isso não faz você alguém parecido com Jesus. É parecido com Jesus quando a gente é capaz de batalhar, lutar e ainda depois repartir aquilo que a pessoa não fez nada para receber. Mas você diz: eu também não fiz nada, porque quem me deu essa vitória foi quem? Foi o Senhor. Terceiro e último, não é o último ponto ainda, porque eu vou ter um quarto aqui só para fechar, mas nesse cenário dos 3 homens é valorizar e lutar pelo que Deus nos deu. Segundo Samuel 23, depois dele, ou seja, teve Josebe, depois de Josebe teve Eleazar, e agora tem o terceiro, depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus
Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Só esse trecho já foi pregado milhares de vezes, só esse trecho. Por isso que eu não vou pregar muito sobre ele. Mas tem algo importantíssimo para a gente entender. Aqui está dizendo que Sama estava defendendo um campo de lentilhas. Você sabe o que é lentilha? O que é? É como se fosse um grão. O valor no mercado é pouco. Não vale muita coisa. E você pode se perguntar, por que motivo Sama foi defender um campo de lentilhas? Pergunta quem está dizendo, por que Sama foi defender esse campo de lentilhas? Olha para mim, queridos. Aquele campo era dele. É o que Deus tinha dado a ele. Podia não valer para ninguém, mas para ele valia. Você sabe qual é o seu campo de lentilhas? É a sua família, é a sua igreja, é o ministério que Deus te deu, são os sonhos que Ele colocou no teu coração. Não troque, não jogue fora, não escute outros, porque nunca vão valorizar o que você tem como você deve valorizar. Sabe, tudo que Deus deu para você hoje, isso é o seu campo de lentilhas. Existe um exército adversário louco para invadir o teu campo de lentilhas. Eles querem sapatear no teu campo de lentilhas. Eles querem derrotar tua casa, tua família. Eles querem levar seus filhos como reféns. Onde é que estão os Sama aqui? Onde estão os Sama de Deus? Eu queria falar só com os homens. Isso serve para homens e mulheres, mas eu quero falar com os homens. Cadê os Sama aqui hoje? Você pode ficar de pé, Sama? Você que tem um campo de lentilha, você que muitas vezes alguém está dizendo a você, esse campo, isso aí não vale nada. Levanta a tua mão que eu quero orar por você. Senhor, levanta aqui no nosso meio verdadeiros Samas, homens de valor, homens de vida, homens capazes, Senhor, de dizer, o Senhor me deu e o diabo não vai tomar, em nome de Jesus. Fortalece a cada um que aqui está. Fortalece, Senhor, esses guerreiros na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua alma. Oh, Deus! Coloca, Senhor, um espírito excelente em cada um. E nós declaramos vitória em nome de Jesus. Você está perto de um Sama? Levante, mulher, dá um abraço nele, anima ele, diz, você não está sozinho não, estou contigo. Amém. Último ponto. Para que nós possamos aprender com esses homens, esses pontos tão importantes que nós temos escutado aqui hoje. Tem um quarto ponto que ele é fundamental. Muitas vezes tropeçamos nele. Escreva, por favor, fidelidade a quem nos acolheu nos momentos difíceis. Esses homens, nos seus momentos mais difíceis, eles foram acolhidos por um rei. Um rei que passava por luta. Um rei que não parecia rei. Um rei debilitado, mas os abraçou, os acolheu, chamou para morar com ele, dividiu a casa com eles, dividiu o pão, dividiu a vida. O nome desse homem, Davi. Esses 400 homens olhavam para Davi e diziam, nós amamos Davi. Vamos estar com ele nas lutas, nas dificuldades. E sabemos que um dia Deus vai colocá-lo no trono. Nós estaremos com ele também. Não importa se isso demorar ou não. A palavra diz que, num certo momento, numa batalha muito grande,
acontece algo impressionante em 2 Samuel 23, 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Então, Davi estava numa situação e os filisteus estavam dizendo, se você sair daí, eu te pego. Está entendendo, ou sim ou não? Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. O que é que Davi estava dizendo? Davi não estava propriamente com sede, porque lá tem água. Davi está dizendo assim, puxa vida, os meus inimigos sitiaram Belém. Belém também foi, às vezes, chamada de a cidade de Davi. E ele diz, eu me lembro daquele poço. Quem me dera que esses inimigos não tivessem mais aí, que eu pudesse ir para lá e que eu pudesse tomar água daquele poço. Foi uma expressão. Foi só um desejo. Vocês entendem ou não? Olha o que é que acontece, queridos. Versículo 16. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. O que é que a gente aprende com isso, queridos? Aqui tem lição para tudo que é lado. A gente aprende a trabalhar com todo o coração naquilo que o Senhor nos deu. Nós aprendemos que os recursos que Ele nos deu são suficientes, porque se não fosse, Ele nos daria mais. Aprendemos a nos apegar à palavra, até o ponto que ela vire vida na nossa vida. Aprendemos que, mesmo diante de circunstâncias adversas, devemos zelar e cuidar por aquilo que Deus nos deu. Mas aprendemos mais ainda. Aprendemos com esses homens a honrar aquelas pessoas que nos ajudaram. Você está aqui há quanto tempo? Não me fala, só pensa. Você ainda lembra da primeira pessoa que estendeu a mão para você? Você lembra daquela pessoa que te acolheu, que te orientou, que te falou, que te recebeu? Quanto tempo faz que você não dá um abraço nessa pessoa, que você não procura essa pessoa, que você não dá uma ligadinha, manda um texto, um WhatsApp, dizendo assim, hoje Deus me lembrou daquele tempo que você me ajudou, e eu quero te dizer, obrigado. Isso agrada ao Senhor. Entenda isso. Foi algo tão forte que eles fizeram, que Davi se achou indigno de tomar aquela água. Ele disse, eu não posso. A Bíblia diz que ele ofereceu água como libação. Ele ofereceu água a Deus. Ele disse, Deus, eu não sou digno do amor desses homens. E eu quero transformar isso num culto a Ti. Quando a gente começa a ter um espírito de gratidão, a gente entra num ciclo vivo de vitória, enfrentar inimigos grandíssimos, vencê-los, estar com a palavra do Senhor no nosso coração, lutar e defender as coisas que Ele nos deu e voltar sempre para aquelas pessoas que estenderam a mão e dizer obrigado, eu estou contigo. Fidelidade a quem andou com você, fidelidade a quem gastou tempo contigo, fidelidade a quem abriu a Bíblia para você, com você e disse, deixa eu te ensinar, deixa eu te ajudar, fidelidade com aqueles que às vezes você estava com a crise no seu lar e eles foram lá de noite, de tarde, de manhã, não importa, para te abraçar e para dizer, eu estou aqui e o inimigo não vai prevalecer sobre você na sua casa, porque a sua casa pertence a Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, deixa eu orar por vocês. Em Salmos 108, 13, tem um versículo que eu quero que a gente faça dele a nossa oração. Vamos ler juntos, por favor. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos
inimigos. Diga mais uma vez você com toda a convicção. Amém? Eu vou dizer o que é que tem na tua casa. Na tua casa, porque é a casa do justo, a voz de júbilo, de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Profetiza quem está do seu lado. Diga, eu estou escutando. Diga, eu estou escutando. Na tua casa, eu escuto vozes de júbilo, de alegria, de louvor. Grande é a tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, nós te aplaudimos nesse momento. Em nome de Jesus de Nazaré. Você chegou aqui hoje, talvez você está passando por uma situação que você disse, eu tenho poucos recursos para passar por isso. Talvez você chegou aqui numa situação de dizer assim, fui abandonado, me sinto sozinho. Talvez você chegou aqui numa situação em que você vê o teu campo de lentilhas sendo invadido. Deus lhe trouxe aqui hoje para dizer que vai te dar vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não vou mover você de lugar, mas eu quero aonde você estiver, se você está numa dessas situações, levanta a sua mão onde você está, e eu vou orar por você. Vou orar por nós. Quero me incluir nessa oração também. Senhor amado, Deus de misericórdia, de amor e de bondade. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, conhece o nosso riso e o nosso pranto. O Senhor conhece todas as coisas, Jesus. E hoje nós fomos lembrados pela Tua palavra, a olhar para esses homens, que com poucos recursos fizeram proezas, que muitas vezes abandonados, não abandonaram. Aqueles que se levantaram e disseram, esse é o meu campo de lentilhas, foi o Senhor que me deu, é a minha família, é a minha casa, é a minha igreja, é onde Ele me colocou, é onde eu estou enraizado e eu vou defender em nome de Jesus de Nazaré. Levanta em nós um coração agradecido, um coração que saiba honrar, como diz a Tua palavra, a quem honra, honra, porque nós sabemos que isso Te agrada. E peço, Senhor, que todo espírito de desânimo saia agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão bata em retirada em nome de Jesus. Toda palavra de que você foi abandonado, de que Deus não te ama, que você escutou errado, nós repreendemos agora em nome de Jesus. O Senhor manda eu dizer a você que você escutou certo mesmo. Foi Ele que te disse, não te abandonarei. Em nome de Jesus de Nazaré, recebe essa palavra, em nome de Jesus. Gaste um pouquinho de tempo orando com alguém que você sinta vontade aí do lado. Abençoe essa vida, encoraje essa vida, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Feche teus olhos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Nossa esperança está, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós cremos, Senhor, Tu és um Deus de aliança, de promessas, e todas as Tuas promessas se cumprirão em nossas vidas. Nos alegramos em Ti. No nosso arraial, Senhor, há júbilo de alegria. Em nome de Jesus e o povo.